pessoal, estamos aqui para mais uma conversa. O tema da aula de hoje é os desafios do início da prática clínica, né? De quem está iniciando nessa prática, ou de quem ainda não iniciou, mas deseja viver dessa clínica, trabalhar nessa prática clínica. E qual é o tipo de prática clínica que você quer estabelecer? Qual é o tipo de formação que você deseja trilhar? Qual o tipo de terapeuta, psicoterapeuta que você deseja ser? Então, primeiramente, a gente vai estar iniciando sobre aquela primeira aula que a gente deu aqui no Viver da Clínica Psi, que é sobre os pilares da psicologia clínica. Então, trabalhar como terapeuta não é fácil. Não é fácil porque você precisa estar disposto a se trabalhar, né, como pessoa, como indivíduo, como sujeito, né? A sua própria vida, você tem que estar disposto a experimentar essa prática clínica que você oferece para o outro. Um cirurgião, quando ele aprende a fazer cirurgia, cirurgião cardíaco, por exemplo, ele não precisa infartar, né, para ele poder aprender, vivenciar essa experiência de fazer em si mesmo uma cirurgia de coração, para ele poder exercer a profissão dele de ser um cirurgião cardíaco. Nós, como terapeutas, diferente do cirurgião, a gente precisa se trabalhar nos nossos temas emocionais para que a gente possa entrar nos temas emocionais das outras pessoas. Então, eu não preciso viver a mesma coisa que a outra pessoa viveu, só que eu preciso poder acompanhá-la para onde ela for depois de viver essa experiência que ela viveu. Então, esse processo, ele já em si mesmo, ele já é um grande desafio, né? Nenhuma faculdade de psicologia, nenhuma formação, seja ela formação terapêutica, ela tem a capacidade de te obrigar, né, ou de te acompanhar, ou de te exigir se tratar, né? Exigir para você mesmo que você tome esse tratamento, esse seu tratamento pessoal como uma prioridade. Genuinamente, como ninguém pode impor ao outro qualquer tipo de tratamento. Nenhum tratamento, nem tratamentos graves, né? Se a pessoa não quiser se tratar, ela não vai se tratar. Não tem como você obrigar alguém a se tratar de um câncer, ou de se tratar de uma doença grave que a pessoa tem. Ela tem que ter essa tomada de consciência, tem que desejar e tem que ir para o tratamento. E no mundo emocional, e nesse trabalho que a gente faz como terapeuta, o terapeuta que você vai ser vai depender dos caminhos que você seguir, dos caminhos de formação que você deseja seguir, a sua escolha de formações, porque tem várias formações no Brasil inteiro que formam terapeutas, né? Então você faz escolhas de caminhos, parte por uma identificação, eu gosto daquela linha, eu gosto daquela outra linha, né? Mas o principal não é a linha que você está trabalhando, é esse desejo genuíno de cuidar de si, de se tratar e de resolver, ou pelo menos de visitar as suas próprias questões emocionais, familiares, né? Para que você possa ter recursos emocionais para poder acompanhar o outro. Ah, mas o que isso tem a ver com o início da prática clínica? O que tem a ver eu me tratar, eu cuidar do mundo emocional? O que isso está ligado a iniciar a prática clínica e ter um sucesso profissional dentro do consultório? Então, da onde eu vejo, isso não tem como estar desconectado, né? Então, o desafio da prática clínica é você iniciar uma prática clínica. O desafio da prática clínica já começa quando você escolhe ser terapeuta. E cada um escolhe um momento diferente. Tem gente que vai fazer psicologia como primeira faculdade.
Tem gente que vai fazer psicologia como segunda faculdade. Tem gente que não vai fazer psicologia, vai seguir vários caminhos de formações, depois até deseja fazer psicologia e vai fazer psicologia. Então, tem vários caminhos. Tem gente que se aposentou no BNDES, se aposentou em um banco, se aposentou em outro trabalho e depois decide ser terapeuta e trilhar esse caminho para poder ser um terapeuta, um psicólogo ou um psicoterapeuta. Então, os caminhos são vários. Agora, como, de que forma, genuinamente você toma essa tomada de consciência, vai de acordo com o seu próprio processo, né? E tem psicólogos, tem terapeutas que fazem terapia, tem psicólogos, tem terapeutas que não fazem terapia. Então, o desafio do início da prática clínica, primeiro, é você ter essa tomada de decisão genuína que eu não posso levar ninguém a lugares que eu nunca fui. Eu não posso acompanhar ninguém, diferente do cirurgião, que eu consigo sim, tecnicamente, fazer uma cirurgia sem ter sido operado de coração. O terapeuta, ele não tem como acompanhar alguém, visitar lugares com uma pessoa sem ele conseguir visitar os lugares que ele precisa visitar dentro dele, porque o mundo emocional funciona de outra maneira, né? E de alguma forma, mesmo não ter vivido a mesma coisa que outra pessoa viveu, eu vou precisar estar com ela numa relação intersubjetiva, né? Que vai dentro de um vínculo, dentro de um acompanhar com o outro. E todas as pessoas podem viver coisas que acontecem com as pessoas, né? Coisas difíceis e coisas boas, né? Com as pessoas humanas, com a humanidade. Então, como eu posso me libertar, me liberar para poder acompanhar se eu não consigo fazer isso comigo? Como eu posso acreditar nisso que eu estou vendendo? Porque o processo terapêutico, ele é um trabalho, ele é um serviço, você oferece um serviço ao outro, né? Então, existe sim um compromisso ético e profissional de um trabalho que você está oferecendo para outra pessoa. Trabalho este que tem começo, tem meio, tem fim. Você precisa apontar uma direção para o seu trabalho e você precisa ter recursos metodológicos, técnicos para poder trabalhar, sem eu ter experimentado isso. Então, o primeiro desafio é essa tomada de decisão genuína que eu não tenho como dissociar a minha vida, proteger a minha vida e exercer a prática clínica. Ter como, até tem como, mas isso vai definir qual terapeuta e psicoterapeuta que você vai ser no futuro, né? Se você vai estar mais realizado ou menos realizado. Então, se a sua vida você vai ter experimentado exatamente aquilo que você está vendo as pessoas experimentarem na sua prática clínica, ou não. Ou vai ter um hiato, um abismo entre o que você vive na sua vida privada, pessoal, e o que você fala no seu consultório, o que você acredita, no que você está trabalhando, o que você acompanha as pessoas vivenciando. Então, para não ter essa dissociação, essa separação, a gente precisa cuidar disso, cuidar desse mundo emocional. Por isso que lá na primeira aula do Viver da Clínica a gente falou sobre os pilares da psicologia, que era a terapia, a supervisão, né? Os pilares não, sobre o triângulo, né? O tripé ali da psicologia, que é a supervisão, a terapia, né? E o estudo. Então, esse triângulo a gente não tem como fugir dele. Agora, os desafios são enormes. É o desafio de ser autônomo, né? Por exemplo, o Viver da Clínica Psia, ele não é para você encher o seu consultório, né? Ele é também, que é importante você ter os seus pacientes, seus clientes, você também receber o dinheiro justo do seu trabalho. Então, a gente não está olhando, por exemplo, o tripé do Viver da Clínica Psia. O primeiro é você poder sim encher o seu consultório, você poder ter os seus pacientes devidos, né? E para isso a gente vai poder olhar também para esse lugar de ser autônomo e de gestão desse consultório. O segundo
tripé é não dissociar a sua vida pessoal do consultório, do processo terapêutico, desse lugar de ser um terapeuta. Isso não tem como. E o terceiro tripé é a técnica, né? A gente conversar sobre temas que são importantes dentro do set terapêutico e, de alguma forma, sinalizar o que falta para mim, o que não falta para mim, o que eu preciso, né? Se eu preciso buscar uma formação, se eu preciso ainda voltar para a terapia para cuidar desse canto que eu não cuido, né? Então a gente vai estar sempre olhando esse tripé, né? Que não basta você só encher o seu consultório de paciente, né? Você precisa saber o que fazer com eles, né? Então o sucesso do nosso trabalho não é ter o consultório lotado, é eu conseguir fazer um trabalho eficaz com essas pessoas que chegam me procurar. E é isso que vai fazer você ser um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta. Não é você encher o consultório. É encher o consultório, mas sim ter recursos técnicos, metodológicos para trabalhar com as pessoas que estão ali. É sim, eu conseguir cuidar do meu mundo emocional suficiente para conseguir acompanhar aquelas pessoas que estão ali, que vieram me procurar, né? Ou por uma indicação, ou por uma divulgação. Não importa a via que a pessoa veio te procurar, mas você precisa poder se alinhar nesse tripé, né? Por exemplo, do viver da clínica psi. Tem gente que pergunta, mas o viver da clínica psi é para quê? É para trabalhar o consultório como negócio, para poder encher o consultório de paciente, que tem realmente um aprendizado também da pessoa, né? Que nunca foi autônoma, de poder gerir o seu consultório. Esse é um. Mas esses dois que estão ligados, que significa a sua vida pessoal e o que na tua história familiar, o que na sua história da vida, o que na sua resistência de trabalhar temas que são significativos na sua vida, o que isso está atrapalhando o seu consultório terapêutico, o que isso está atrapalhando o seu processo de acompanhar pessoas, né? E ao mesmo tempo estar nessa constância formação, ou informações que oferecem no Brasil inteiro, tem informações de diversas linhas, todas com muita competência, mas está constantemente se formando para isso. Só que muitas vezes, quem está iniciando a clínica, quem está trabalhando com a clínica, ele não consegue ver, né, essa tomografia computadorizada, essa ultrassonografia, esse raio-x do que está me atrapalhando iniciar a minha prática clínica. Uma boa avaliação diagnóstica, por exemplo, às vezes a gente paga um médico muito caro, mesmo sabendo que a gente não tem dinheiro para operar com esse médico. Mas a gente vai lá. Por quê? Porque a gente quer a opinião dele. A gente quer ouvir o que ele acha do meu joelho, por exemplo, se eu tenho que operar ou se eu vou seguir um caminho trabalhando na fisioterapia. Então, essa avaliação ela é muito preciosa. Se eu estou numa direção certa, o que eu estou deixando para trás, o que eu não estou olhando, né? O que eu não estou vendo nesse meu processo de formação, o que no meu íntimo eu acho que isso não está me atrapalhando, eu estou guardando isso que eu não quero cuidar, que eu não quero olhar, que eu não estou disposto a mexer na minha vida pessoal, mas o que esse miolo ele está atrapalhando na sua prática clínica, a sua prática clínica de acontecer, o seu assumir esse lugar do terapeuta, do analista, do psicoterapeuta, você assumir esse lugar de trabalho, ocupar esse lugar profissional e com toda essa potência que você tem, né? Então, para ocupar esse lugar com potência, eu preciso também olhar para isso em mim, né? Para poder entender o que na minha história familiar, em que nos lugares que eu ocupei, isso está me atrapalhando sim a exercer a minha função, a acompanhar as pessoas, a ganhar dinheiro, a prosperar, né? Então, iniciar a prática clínica, né, também é um convite para o psicólogo, para o terapeuta, a ter uma vida mais inteira, né? A poder estar num trabalho realizado,
né? Então, a realização nossa na prática clínica, ela não está só em fazer um bom trabalho, ela não está só em encher o seu consultório de paciente, ela está em ter o seu consultório, sim, com os pacientes devidos e justos para você poder atender, ela está em você conseguir acompanhar a vida das pessoas e realizar um trabalho bacana, mas também está disposto a trabalhar temas duros na vida das pessoas, né? Porque eu não posso ficar refém, né, do dinheiro que eu recebo, senão eu não efetuo o trabalho, né? Eu não tô sendo pago para amar o paciente, né? Eu estou sendo pago para fazer um trabalho com ele, um trabalho terapêutico, né? E nem sempre entrar nos terrenos minados, né, nas áreas do museu interno, onde são mais difíceis de entrar, nem sempre é sobre o sol iluminado da cidade, às vezes é sobre uma tempestade. Então, eu tenho que estar disposto a sustentar esse trabalho terapêutico. Meu compromisso é o trabalho terapêutico. Meu compromisso não é agradar, não é ser amado, né? Não é ser reconhecido pelo meu paciente. E aí, quando você tem esse tripé junto, né? O tripé do, sim, ter mais pacientes no seu consultório, que é importante, e aprender sobre essa gestão desse consultório. O tripé, o segundo pé é de você poder não dissociar a sua vida da sua prática clínica, né? Eu não preciso me tratar rapidamente, né? Eu tenho meu tempo também para me tratar como terapeuta. Agora, eu preciso olhar para essa tomografia computadorizada, né? Quando eu participo, por exemplo, de formação, dando formação para outros terapeutas, a gente fala isso para eles, pessoal, olha, aqui não é uma terapia, aqui é uma escola de formação. Então, eu preciso poder dizer para vocês exatamente o que é. A gente vai precisar trabalhar esses temas. Na terapia, você vai no seu tempo, no seu processo, no seu ritmo. Mas numa formação, é tão importante, às vezes, essa tomografia computadorizada, esse olhar, né, do outro sobre esses pontos que me prende, sobre esses pontos, às vezes, que eu acho que ninguém sabe, mas que está preso dentro de mim, né? Eu escondo as 7 chaves dentro de mim, mas esses pontos que estão escondidos, as 7 chaves dentro de mim, está atrapalhando a minha prática clínica, a prática clínica, e eu assumir esse lugar como terapeuta. Então, olhar para essa história, né? Por exemplo, tem famílias que têm o ethos de ser autônomo e que te apoia, e tem famílias que não te apoiam. Tem pessoas que têm possibilidade financeira de exercer, de sair do consultório, pagando supervisão, pagando a terapia, pagando formação. Tem gente que não tem dinheiro, né? E eu mesmo assim, isso inviabiliza? Não, né? Não inviabiliza. Mas o empuxo que eu vou precisar dar é maior, né? Porque é sim um trabalho que exige, como qualquer outra profissão, investimento, né? E que não é só a faculdade é o início, né? Então, quando você acaba a faculdade ou acaba a formação, aí começa, né? Por quê? Porque você tem um mapa, mas aí você precisa trilhar. Só ter o mapa adianta? Não, eu vou precisar trilhar os caminhos, né? Fazer o meu caminho, né? A minha construção dentro desse mapa. Então, olhar, né, para essa conexão, né, desse tripé, por exemplo, para você poder viver da clínica, do tripé e da parte técnica, né, como eu falei, da pessoal, da parte técnica, né, e da gestão do seu consultório, desse lugar de assumir esse lugar também autônomo, também querer que os pacientes cheguem, né, porque a gente precisa de pacientes para poder trabalhar. Mas essa parte técnica, se ela está associada a esse tripé, eu não vou ficar refém desse dinheiro que eu recebo. Porque eu não estou sendo terapeuta para encher o meu consultório. Eu estou sendo terapeuta para poder trabalhar com as pessoas, né? Para poder trabalhar o que elas precisam, para poder ter recursos técnicos e metodológicos para poder acompanhar, trabalhar, né? E isso é muito importante para o terapeuta. E isso vai fazer uma diferença em quê? Na tua realização dentro deste trabalho. A sua realização não está em o seu consultório estar cheio. A sua realização está em o seu consultório estar cheio e você fazer um bom trabalho com essas pessoas que você está acompanhando, com essas vidas que você está acompanhando. E esse sim
Isso sim é a sua realização. É você mesmo precisando desse dinheiro do consultório para você viver da clínica, eu não ser refém desse dinheiro que eu recebo. Então, isso é um lugar do terapeuta, né? E para iniciar essa prática clínica, como é difícil, né? É muito difícil iniciar essa prática, né? Como eu disse, tem famílias que têm recursos, tem famílias que não têm recursos, né? Que pode apoiar, que não pode apoiar. Então, cada um vem de uma situação muito diferente um do outro, né? Então, o empuxo que eu preciso ter, a gana e a garra que eu preciso ter para me decidir ser terapeuta, porque não é fácil, porque não é só um recurso de estudo, é um recurso também de tratamento, de eu fazer essa escolha para me tratar. Não é só uma idealização do que seria um psicólogo, um terapeuta. Uma coisa é você idealizar, outra coisa é você realizar, né? Então, para realizar com saúde, não dá para se ficar dissociado, né? Então, os desafios de iniciar esta profissão, essa prática clínica, eles giram em torno, primeiro, de uma tomada de decisão. E muitas vezes é muito difícil iniciar mesmo, né? Não é, é difícil porque é no andar do caminho que você vai se formando, né? Então, ao mesmo tempo, eu já estou exercendo a prática clínica, mas eu ainda não estou formado, eu estou me formando, estou eternamente me formando. Mas as pessoas que chegam no seu consultório, que são atraídas para ser seu cliente, seu paciente, elas também vão estar te convidando a visitar lugares e às vezes os primeiros pacientes da vida, os primeiros clientes da vida, eles são agulhas de acupuntura, né? Eles chegam lá no ponto mais delicado para o terapeuta, né? Ele vai lá e coloca uma agulha de acupuntura lá. E é lógico que se você está seguindo esse tripé, né, mesmo eu ainda não me sentindo ainda completamente preparado para estar nesse lugar, eu sou capaz de me preparar no caminho, né? Eu vou me preparando no caminho, né? Mas para você chegar numa tomada, né, de decisão de se assumir nesse lugar, é muito importante que você esteja na trilha certa, né, no caminho certo. Tem diversos caminhos, mas tem caminhos que estão na direção de uma boa formação, de é, é, um bom trilho, né, do caminho, e tem pessoas que estão indo para outra direção, né? Por exemplo, se eu quiser ir para São Paulo, eu tenho que pegar a Dutra. Se eu estou pegando a BR-040, estou indo para Minas. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, saindo do Rio de Janeiro. Tem como eu pegar Minas e depois ir para São Paulo? Tem, mas eu estou num caminho mais longo e que às vezes eu vou trilhar outros caminhos, vou pegar a estrada de chão, podendo seguir um caminho mais asfaltado, um caminho mais rápido, né? E o que vai direcionar isso e aquilo? Às vezes, orientação, né? Às vezes é esse acompanhamento, né? E que muitas vezes a gente precisa do outro, né? Então esse acompanhamento ele faz toda uma diferença, né, na vida, né? A pessoa fala assim, olha, você está indo para cá, mas talvez valha a pena você seguir essa trilha por aqui, né? E não seguir para lá, porque você está desejando vir para cá e você está indo para lá, né? Não só a orientação, mas o apoio, né? O pegar na mão, né? Então como é importante alguém pegar na nossa mão, né? E, e no início da prática clínica é muito bom ter alguém que pegue na mão da gente. Às vezes é um professor que pega na mão da gente e nos acompanha, né, e nos potencializa dentro desse lugar, né, mas às vezes tem orientações que são básicas e que a gente não teve, né, a gente não, não teve quem deu, né, nem na universidade, nem na supervisão, nem na terapia, porque a terapia ela está exercendo a função terapêutica, então ela está me acompanhando no processo terapêutico, lidando com alguns temas dentro desse ciclo terapêutico. A supervisão, eu vou estar levando o caso clínico, a gente vai estar olhando o caso clínico dentro desse campo
da supervisão, né, da minha dificuldade técnica naquele caso, né? E eu preciso de um olhar mais sistêmico de ver a prática clínica, né, o ser terapeuta, né, o iniciar a prática clínica. O que que eu preciso realmente para poder saber se eu estou na direção, se eu não estou na direção, né? Quais são os caminhos, quais são as formações. Por exemplo, eu tive um cliente que ele seguiu um caminho muito acadêmico, né? E ele fez faculdade de psicologia, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado. Só que em todo esse percurso ele não fez terapia, né? Ele seguiu um caminho para... E ele é um especialista daquilo que ele fala. Só que ele, emocionalmente, ele não conseguia trabalhar. Então, ele houve uma dissociação mental, né, onde ele tinha toda informação teórica, mas emocionalmente ele ainda estava comendo a papinha de bebê, né, para ser um terapeuta, por exemplo. O lugar do terapeuta ele não é só o lugar do conhecimento. O conhecimento é um ponto, não é o todo, né? Então, os desafios da prática clínica, de iniciar uma prática clínica, são muitos, né? Porque a gente precisa trilhar esse caminho e, ao mesmo tempo, ter recursos financeiros também para poder investir nessa prática clínica, que é difícil, tem que sobreviver, né? Esse dinheiro é o dinheiro que eu pago as contas, pago o meu apartamento, eu tenho que dar conta da minha vida com esse dinheiro que eu recebo, né? E a gente sabe que a clínica em si, ela é instável. E o início da clínica é mais instável ainda. Por quê? Porque eu também estou instável em relação a assumir esse lugar. Chega um momento, a clínica não fica tão instável, mas no início ela é mais instável. E muitas pessoas desistem de ser terapeutas porque não pôde ter uma boa orientação. Muitas pessoas não acontecem na clínica, fica patinando na sua prática clínica, não consegue, eu não saio de 10 pacientes, eu fico ali com 10 pacientes, eu não consigo sair dali. E não adianta você trazer 30 pacientes para essa pessoa, porque não é a questão de ter o paciente ou não ter o paciente. É também? É também, mas é alguma questão desta pessoa, deste terapeuta, deste psicoterapeuta, que o trava, que o dificulta a dar esse próximo passo de a clínica acontecer na vida dele, né? Dele poder realmente viver deste trabalho da prática clínica, né? E o Alexander Lowe, que é o fundador da análise bioenergética, que tem essa frase que todos já conhecem, que é: eu não levo ninguém a lugares que eu nunca fui, eu não consigo levar. Ele diz mesmo que o processo terapêutico, ele te leva, né, a um estilo de vida, ele te leva a você poder nunca mais não olhar para si, né? Porque você vai entrando dentro do seu museu interno, você vai visitando processos internos que você não tem como mais não fazer isso. E isso sim é um lugar do terapeuta ocupar, né? E se colocar para experimentar, né? Quantas pessoas não se colocam para experimentar outras abordagens, outras vivências? Na minha formação como terapeuta, agora a gente está na pandemia, não é possível, mas eu ia para workshops de outras linhas. Por quê? Porque eu ia experimentar, né? O ator, quando ele vai fazer uma novela, um teatro, ele se coloca na metodologia daquele diretor, né? Na metodologia daquele profissional que vai estar treinando aqueles atores para aquela finalidade específica, que é o filme, que é a novela. Então, a gente precisa estar disposto a aprender emocionalmente e a não dissociar a nossa vida disso. Iniciar a prática clínica não é fácil, mas é possível, né? Mas você precisa ter essa vontade genuína, esse desejo genuíno, você precisa ter essas formações, correr atrás para poder estar dessas formações, mas principalmente essa orientação, né? E por isso que nasceu o Viver da Clínica Psi, na possibilidade de chegar e a gente poder fazer essa tomografia computadorizada, chegar e olhar para esse momento tão importante que é o início da clínica,
É um momento delicado e importante, onde tem pessoas que desistem, tem pessoas que ficam ali, né, e não conseguem fazer a sua clínica acontecer mesmo, né, e principalmente se realizar dela, né, e fazer a clínica acontecer, eu repito, não é só encher o seu consultório de paciente, né, é também, mas não é só isso, né. Então, é você poder se realizar dela, e você só vai se realizar do trabalho que você faz, se você faz bem feito, né? Se você está capacitado a fazer bem feito. Ah, mas eu sou psicólogo, eu estou capacitado. O médico, quando ele sai da faculdade de medicina, ele pode fazer uma cirurgia. Ele está capacitado para fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia? Não. Né? Então, ele vai se capacitando nas especializações e, ao mesmo tempo, como psicólogo, clínico, terapeuta, a gente precisa ir se capacitando também. Mas é muito bom esse olhar, né, essa tomografia computadorizada da minha prática clínica, daquele início da prática clínica, que tantas coisas estão acontecendo, inclusive eu precisar de dinheiro, né, para conseguir dar conta de investir na minha própria profissão, né? Então, além disso tudo está acontecendo para quem está dentro desse grupo que precisa do dinheiro, né? Mas mesmo para quem não precisa do dinheiro, tem muitas coisas emocionais acontecendo. Então é um momento muito importante na vida do terapeuta quando ele se inicia esse processo. E qual é o desejo, por exemplo, do Viver da Clínica Psi? É poder pegar na sua mão nesse início e depois soltar a sua mão, né? Eu conseguir acompanhar, fazer uma boa avaliação do momento, né, que você está, e ao mesmo tempo depois soltar a sua mão, né? Então a gente vai finalizar essa conversa de hoje, que foi sobre o início da prática clínica, e eu vou te fazer um convite para quem já viu na bio do Instagram, tem uma ficha de inscrição que é para uma jornada gratuita. Essa jornada não tem preço, ainda vou verificar qual vai ser o dia, mas é para você poder escrever essa ficha de interesse, se inscrever se você se interessar, né? Que é a gente poder pegar na mão, né, e olhar, né, para essa prática clínica, para esse estabelecimento dessa prática clínica. Olhar como? Olhar pelo viés técnico, né, o que que eu tô, como eu estou me formando tecnicamente. Olhar pelo viés de negócio, de gestão, de consultório, né, como é que eu olho, como é que eu trabalho, né, nessa prática também. E olhar pelo viés pessoal, né, a gente poder ver quais são os pontos delicados na minha vida que me impedem também de me assumir dentro desse lugar como terapeuta e ao mesmo tempo de poder prosperar. Então é isso, tá bom? Até o próximo encontro. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.